Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui nesta manhã, segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, 26 graus neste exato momento em Ribeirão Preto, uma manhã ensolarada com possibilidade de chuva de 0%. A umidade relativa do ar está em 45%, mas não se iluda não, porque ela vai cair bastante. Nós teremos hoje uma máxima de 29 graus, tá? E essa umidade deve cair para em torno dos 30%. A mínima foi hoje logo pela manhã, 14 graus, e a amplitude térmica agora aumentou, foi para 15 pontos, né? Então, nesse momento, nós estamos vivenciando realmente o outono brasileiro e ele já querendo deixar o verão para trás e entrar no inverno, né? Porque já estamos com 14 graus de mínima, a mínima hoje foi 14 graus, para nós isso é bastante frio. É o outono brasileiro, norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, ele está dando suas caras aí, e nós temos aí 15 graus de amplitude térmica. Isso pode ocasionar problemas respiratórios, né, nas vias aéreas superiores e inferiores, e você pode estar vulnerável, assim como eu, todos nós, né, vulneráveis a esta situação que sempre dá algum probleminha aí, né? Então, fica aquela situação de um problema de rouquidão, coriza, gripes, resfriados. Tem que tomar cuidado, tá bom? Dado esse recado, o atendimento de saúde está à disposição, mas você pode realmente fazer a sua parte e evitar de estar usando o ambiente hospitalar ou o ambiente de saúde, as UPAs, os prontos-socorros aí, tá bom? Dado esse recado, nós vamos falar a respeito de alguns avisos que a gente sempre faz. São alertas, né? Alertas, são conselhos. Tem gente que não gosta muito, mas infelizmente nós precisamos falar. Porque vira e mexe, alguém aparece falando que está com dengue, pegou Covid, pegou aí, teve uma picada de escorpião, algum parente da própria casa teve uma picada de escorpião, então nós precisamos falar, tá? Então, a primeira coisa, não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Isso não vai te favorecer em nada, não vai ajudar em nada, você pode pegar uma insolação e uma desidratação. O mosquito Aedes aegypti é o segundo, tá? Segundo aviso. Ele gosta de água limpa dentro da sua casa. Qualquer ambiente que tiver água limpa acumulada, o mosquito pode ir lá, tá? E se ele estiver lá, você está correndo risco de ter dengue, zika e chikungunya. A dengue, se for hemorrágica, infelizmente você pode vir a óbito. Você pode morrer sim por causa de dengue. Então cuide do seu pedaço aí para que você não tenha nenhum criadouro desse mosquitinho rajado, esse Aedes aegypti, dentro da sua casa. E a outra situação são os escorpiões, né? Os escorpiões estão fazendo estrago aí por todo lado. E quando ele pica uma pessoa idosa ou uma criança, aí os sintomas pioram. Além da dor da picada, alguns sintomas que a pessoa vai sentir quando é picado por um escorpião, e aí acaba tendo que usar o sistema de saúde, tá? E esse escorpião, ele cria dentro das nossas casas, ele chega pelo esgoto, pelos ralos, atrás de barata, atrás de comida, e quando está muito calor, eles ficam alvoroçados, eles saem fazendo peripécias aí dentro da casa da gente, dentro do ambiente de trabalho de cada um de nós. Então, o que você tem que fazer? Evitar ter um ambiente favorável para que ele se procrie aí dentro da sua casa. Lixo, entulho, resto de construção civil, tijolo velho, telha velha, madeira, tudo isso é ambiente favorável para o escorpião procriar. Além dos outros, né? Cobra, ratos e baratas demais, grilos, aquelas lesmas. O escorpião gosta muito de barata, então se você tiver um ambiente favorável para a criação de barata, muito provavelmente você vai tê-lo como um locador na sua casa sem pagar nada, tá? Gratuito. Então, limpa
que eles desaparecem, tampe os ralos, coloque aí os venenos necessários para poder evitar que o mosquito Aedes aegypti procrie, né? Você vai fazendo a sua parte, tá bom? Dado esse recado, nós vamos para o último. É a última mensagem dessa série, que é perseverar, né? Que é guardar firmemente aquilo que está lá em Hebreus, que nós falamos esses dias todos aqui, que nós sempre estamos falando, alertando para que você cuide, para que você tenha uma firmeza inabalável nesses tempos de grande tribulação, de grandes problemas, de grandes dificuldades, tempos agitados, né? Então, reter a esperança que não nos decepciona, essa esperança é Jesus Cristo, nós precisamos retê-la no nosso coração, esconder bem lá no fundo do nosso coração. Hebreus no capítulo 10, versículo 23, que nós já falamos ele várias vezes, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus, aquele que prometeu. Então, hoje é a última. Não, infelizmente nós precisamos encerrar, né? E aí depois nós vamos partir para outra. Quem sabe a outra é melhor. Às vezes você está gostando dessa, mas quem sabe na próxima é melhor. E será melhor, tá bom? O chamado hoje é a perseverança e ao encorajamento mútuo. O encorajamento dos outros também. Nem sempre nós estamos precisando ser encorajados. Muitas vezes nós precisamos encorajar os outros. Já viu isso? Reter firme a confissão da nossa esperança não é um ato isolado, não, mas uma jornada que exige perseverança de cada um, individual, né? E um apoio que extrapola a sua individualidade, sai do rumo do seu umbigo e vai para os outros. Aí sim entra o encorajamento mútuo. Além de você estar passando a sua fé, divulgando a sua fé, você vai reter a sua fé no fundo do seu coração, a sua perseverança vai fazer com que você guarde lá dentro do seu coração aquilo que é necessário. Então, a primeira coisa, o primeiro tópico que eu preciso falar com você é a respeito. Deixa eu colocar aqui para você uma coisa que eu fiz e que eu acho que ficou bem gostoso esses dias todos. Tem gente comentando, né? E que ficou melhor, mas aí eu fico pequenininho aqui, ó. Tô aqui, tá vendo aí? Tô aqui embaixo. O chamado à perseverança e ao encorajamento mútuo. Presta atenção. Perseverar na fé é uma jornada de esperança e união. Por isso nós vamos explorar como firmar a nossa confiança em Deus e fortalecer uns aos outros. É isso que vocês querem? Então, se é fortalecer uns aos outros, se é fazer com que a sua fé e a sua esperança esteja realmente fazendo efeito na sua vida, na vida de muitas outras pessoas, presta atenção nisso daqui, ó. Olha aqui que importante. Perseverar na fé e na obediência. Perseverar na fé e na obediência. Porque a nossa fé precisa, desde o primeiro dia eu estou falando para vocês, a nossa fé tem que ser uma fé ativa, não reativa. Ela precisa vir antes, ela tem que ser proativa. Ela precisa que quando nós vivemos segundo os princípios do reino, nós possamos extrapolar, né? Fazer com que as pessoas também tenham uma fé em meio a todas as adversidades, a todos os problemas. É difícil? É complicado? É também. Mas se você estiver fazendo sozinho, se você tiver com a ajuda do Espírito Santo, você vai fazer isso com facilidade. Ele vai estar te instruindo todo momento para que você faça em conformidade com aquilo que está planejado para você e para cada um daqueles que estão à sua volta. Então, perseverar na fé e obedecer com paciência em Deus, porque Hebreus 10:36 nos fortalece a esperar e agir com perseverança. Então, esperar não é fácil, tá? Tem gente que fala, não, esperar é tranquilo. Não é não. Hebreus 10:36 diz assim, vocês precisam ter paciência para fazerem a vontade de Deus e assim receberem o que Ele prometeu.
perseverando na fé e na obediência. O tópico 2, que é o B aí, eu vou levar você lá junto comigo, a importância da comunhão e encorajamento. Manter a comunhão e o encorajamento fraterno. Isso é o que nós chamamos de comunidade, de comunhão, de igreja local. A igreja local é o ambiente onde nós somos fortalecidos e motivados a não esmorecer. Comunidade fortalece, tá vendo aí? Ó? A igreja local é o único lugar onde nós encontramos apoio e estímulo. É a igreja local, na comunhão, na fé, porque a caminhada da fé, ela é constante e tem muitas pessoas caminhando. É como se nós tivéssemos uma grande multidão caminhando, pessoas do lado, na frente, atrás, que precisam muitas vezes da sua ajuda, que muitas vezes vão poder te ajudar, então você precisa continuar caminhando. Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, ele diz assim, ó, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Tem gente que deixa de congregar, de ir na igreja, de ter a comunhão com os irmãos. Antes, presta atenção, antes de você deixar de congregar, você deve se acostumar a ir admoestando o outro e recebendo admoestações. Para quê? Porque os dias são finais. Aí quando ele fala assim, ó, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É a volta de Jesus, o dia se aproxima. Pensemos uns nos outros. Presta atenção. Pensemos uns nos outros a fim de nos estimularmos em amor, ao amor e às boas obras. Olha que lindo. Estimularmos em amor. Não é por pressão, não é por opressão, tá? Mas é em amor e ao amor para com os outros e as boas obras também. Nessa caminhada, nós precisamos de tudo isso. Manter a comunhão e o encorajamento mútuo, fraterno entre irmãos. É uma caminhada longa e que agora já estamos na reta final. Estamos chegando, muito próximo. Jesus está às portas e brevemente ele vai voltar. O tópico 3 diz assim, ó, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Lembrando, então, os exemplos de Jesus. Você tem que lembrar os exemplos de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus inicia e guia a nossa confiança e esperança no Pai. Ele é o exemplo supremo de esperança e perseverança em meio a sofrimento, tribulações, dificuldades. Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está à direita do trono do Pai, intercedendo por mim e por você. Passou por todas as dificuldades. É verdade, ele sofreu, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele está agora, foi ressuscitado, foi elevado aos céus e agora está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. E não existe, presta atenção, outra chance, não existe uma outra oportunidade, não existe que seja fora de Jesus. Então, os desafios da perseverança cristã é a proteção divina. Deus fortalece na sua palavra em nós para resistirmos o ataque. Ele fortalece. O amor fraternal precisa de comunhão renovada e renovando o ânimo para enfrentar os desafios juntos. Não pode ser separado, é junto. E o foco em Cristo, olhar para Jesus, que nos mantém firmes e determinados. É isso. Aí você pode falar, estamos praticando a perseverança no dia a dia?
ou pode afirmar, estamos praticando a esperança ou a perseverança no dia a dia. Por quê? Porque nós meditamos na Escritura, renovando a nossa mente com a verdade bíblica, criamos aí o hábito de orar sem cessar, que é a comunicação constante de Deus com cada um de nós, que fortalece o espírito, e também servir em comunidade, praticar o amor através de ações que incentivam a fé coletiva. É isso. Nós estamos vivendo dias em que os frutos da perseverança na fé vão ter que aparecer. Uma esperança viva, confiança em Deus, cresce a cada momento, né? Cresce na vida de cada um de nós, cresce na sua e na minha vida. Tô aqui, irmão, tá aqui embaixo. Isso. A confiança cresce e se fortalece no coração. O caráter de cada um de nós, pacientemente, ele é moldado, ele vai crescendo à semelhança de Cristo e no dia a dia nós vamos mostrando aquilo que nós somos e aquilo que nós seremos em Cristo Jesus através do Espírito Santo, que está sempre nos consolando, mas também nos advertindo, nos admoestando, nos colocando na linha para que nós tenhamos aquele caráter de Jesus Cristo. É isso. Então, os frutos da esperança traz uma esperança viva, tá? O fruto da perseverança traz uma esperança viva, caráter aperfeiçoado e testemunho eficaz. O testemunho vai ser eficaz para todos aqueles que resolverem ter uma esperança viva e um caráter aperfeiçoado. O convite à perseverança e comunhão é segurar firme, não largar a esperança mesmo diante de provas, mesmo diante de dificuldades. Ele, o Espírito Santo, estará nos ajudando e está nos ajudando a vencer dia a dia. Mas nós precisamos edificar juntos, apoiar e motivar os irmãos na caminhada cristã. Tem gente que, ao invés de ajudar, atrapalha. Você já viu isso? Conhece alguém que atrapalha? Espero que não seja você, tá? E fixar os olhos em Jesus. Ele é a fonte e a consumação da nossa fé. Tá bom? Dado esse recado, nós vamos voltar e falar uma coisa que eu estou precisando falar para você urgentemente. Algumas pessoas estão desobedecendo, estão mudando a situação, querendo que a Bíblia se adeque às suas necessidades. Não é isso que a Bíblia fala, não. A Bíblia não diz isso. Olha só o que a Bíblia fala aqui. Ó. Deixa eu te mostrar para que depois você não fale que foi enganado. Olhando, olha só, para Jesus. Não é para o irmão, não é para o amigo, não é para aquele que está caminhando junto com você. É para Jesus, o autor e consumador da sua fé, da minha fé, da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele foi crucificado por mim e por você. Desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Então está explicado. A perseverança sua é estar firmado na palavra de Deus e ouvindo a voz do Espírito Santo, tendo comunhão com a palavra, lendo a palavra todos os dias, orando em nome de Jesus, para que Deus possa ir fazendo a cada dia aquilo que é necessário na sua vida. Ele sabe, claro que sabe, mas se você não tiver esta comunhão com Ele, muito dificilmente você vai guardar ou vai perseverar na fé, tá bom? Então, todo dia falar com Deus e dizer a Ele aquilo que está acontecendo, aquilo que você está esperando, aquilo que você está projetando, pedindo orientação, pedindo para que Ele te guie, e aí Ele vai abrir os caminhos, aplanar os caminhos, endireitar os caminhos, e você vai chegar ao finalmente tranquilo, tá bom? E quando necessário, peça ajuda. Aqueles que estão caminhando também ao seu lado estão dispostos, estão disponíveis, se forem realmente servos, se forem realmente seguidores de Jesus, tá bom? Dado o recado, você pode prestar atenção que muitas vezes acontece de pessoas estarem ao nosso lado
e precisarem de ajuda e às vezes a gente deixar isso passar. Então não deixe passar a oportunidade de ajudar os irmãos. Eu vou fazer a minha parte aqui agora, orando por pessoas que estão em dificuldades, que estão com problemas, que estão passando por necessidades, pessoas que nesse momento estão vivendo uma situação complicada. Mas eu tenho muitas hoje aqui. Segunda-feira é um dia que eu amo, porque é o dia que mais pessoas voltam para Jesus, que mais pessoas aceitam Jesus. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, tá? Muito feliz mesmo toda vez que alguém diz que deseja aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, entregar a sua vida ao controle dele, dizer para ele que se arrepende de ter pecado e que quer se tornar ou ter o poder de ser feito filho de Deus. Isso para mim é uma alegria. Se existe alegria no céu, se eu estou feliz, existe alegria no céu também, e é muita coisa. Tá bom? Às vezes a voz embarga porque a alegria é grande. Então, sim. Não, eu vou mais para frente eu vou explicar o que é, por que é que ficou a barba e o bigode aqui. Eu vou explicar. Tem uns que gostam, outros que acham que é melhor sem nada, e aí a gente vai tocando, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, ora comigo. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão padecendo uma situação de luto, aqueles que estão passando por uma situação de luto, perderam seu ente querido, um parente, um amigo, uma pessoa próxima, um familiar. Deus, os corações podem estar entristecidos, amargurados, angustiados nesse momento, mas o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, pode fazer a mudança nesses corações ainda neste momento, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo tranquilidade, para que possam suportar esse momento de dor, mas com a alegria de saber que um dia nós encontraremos a esses que estão nos deixando, que passaram para a eternidade e que estão em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um deles. Nós os veremos lá na glória, num lugar onde não haverá mais separação. Ali não tem tristeza, ali não tem dor, ali não tem choro, não tem pranto. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que vai providenciar tudo isso para cada um de nós através de Jesus Cristo. Por isso, eu te peço, console através do teu Espírito Santo a cada uma dessas pessoas. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão voltando para o caminho do Senhor, que estão se arrependendo de terem saído dos caminhos do Senhor. Nada justifica estarmos longe do Senhor, mas essas pessoas foram tentadas e se afastaram. Agora voltam para o convívio, voltam a serem nossos irmãos em Cristo Jesus e pedem perdão dos seus pecados e que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Por isso, eu te peço em nome de Jesus que todos aqueles que estão chegando agora, que estão aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas, possam ser aceitos como filhas e filhos queridos que são, terem os seus pecados perdoados e os seus nomes escritos no livro da vida. E aqueles que estão voltando, que o Senhor os receba também com a mesma alegria, porque há alegria no céu. Nós sabemos que existe alegria aí no céu quando um pecador aqui na terra se arrepende. Vale mais um pecador arrependido aqui na terra do que toda a terra. Pai, em nome de Jesus, perdoa cada um deles, escreve o nome de cada uma dessas pessoas no livro da vida e firma os seus passos para que não venham desviar, para que não venham voltar atrás, para que não deixem o caminho do Senhor. Eu oro para que o Senhor use as nossas vidas para que possamos fortalecê-los na palavra, para que possamos chegar todos juntos ao céu. Deus, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu também oro pela Dona Maria José e o Emerson, a irmã Maria Dourada e a sua família, oro pela Isabela, pelo Miguel e família, oro pelo Fabiano, agradecido pelo seu tio que está em recuperação, oro pela Dona Néia, seu Fernando, pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias, oro pela Dona Elisete Aparecida, que passou por uma cirurgia e agora está em recuperação. O Senhor dê graça a ela para que ela possa suportar esse tempo de recuperação.
Oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor, que são filhos da Sandra. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Que o Senhor contemple a cada um deles com a tua bênção nesta semana que se inicia. Que a tua boa mão esteja voltada sobre a vida de cada um deles. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas escolas, universidades, faculdades, aqueles que estão nesse momento estudando, aqueles que estão ministrando as aulas, toda a estrutura escolar, que o Senhor abençoe nessa semana e dê graça a cada um deles, tanto aos docentes quanto às crianças, os jovens, os adolescentes, adultos que estiverem usando esse ambiente escolar. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão aguardando uma vaga dentro de um hospital, para que possam passar por uma intervenção cirúrgica, por uma cirurgia, por um procedimento, que o Senhor dê graça a cada um deles e também fortaleça o coração de cada uma dessas pessoas. Oro por aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão padecendo dificuldades, problemas, necessidades, aqueles que estão nesse momento debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza profunda. Eu te repreendo o espírito maligno que está causando isso na vida dessa pessoa, nesse empreendimento, nessa propriedade, nesse lugar. Eu te repreendo em nome de Jesus e digo para você que você está derrotado. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Abençoa a vida dos empregadores, empregados, desempregados, aqueles que estão desempregados buscando uma recolocação, que possam estar se capacitando para exercer a função que está se propondo, para que possam ter também a valorização daqueles que são empregadores, empreendedores, aqueles que são os empresários que estarão contratando cada uma dessas pessoas. Eu oro por todos os empregados que valorizem os empregos que têm e que continuem fazendo o seu melhor para que esta empresa, para que esse empreendimento, para que essas pessoas que também trabalham junto possam ter também o seu pão de cada dia para levar para suas casas. Abençoo a vida de cada uma dessas pessoas e daqueles que oram comigo nesse momento, arrependidos, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Que Deus te abençoe nessa semana. Que esta semana seja uma semana de bênção sobre a sua vida, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe. Tchauzinho. Até mais.